E estava falando de entrega, né? Eu lembro, 10 anos eu fiz o programa Direção Espiritual, 10 anos. E em alguns momentos, eu me vi diante de situações de pessoas, inclusive que ligavam, né, ao vivo, e colocavam certas situações em que eu não sabia o que dizer. Simplesmente situações tão complicadas que não havia uma palavra a dizer. É como quando a gente vai no enterro de alguém muito querido, principalmente de um jovem, ou até de uma criança, e parece que uma palavra já é demais. E todas as palavras do mundo não são suficientes. Então você não sabe se fala ou se cala. E nessas situações, eu vi muitas vezes o povo, principalmente senhoras idosas, dizerem assim: entrega para Jesus. E confesso que, como teólogo, eu sempre rejeitei muito essa frase, porque me parecia muito fácil: entrega para Jesus, né? Entrega para Jesus, e a minha responsabilidade onde é que fica? Mas há momentos em que de fato não há solução aparente na minha mão. Agora a solução passa pelo mergulho, por um momento de insegurança, pelo salto qualitativo da fé. Ou seja, eu perco a responsabilidade sobre a situação provisoriamente e entrego para Deus. E é como quem está na ponta de um trampolim para saltar, e ele precisa ter um ato de fé para saber que tem água lá embaixo, não é? Principalmente se está muito alto e ele não vê. Ou entra num túnel, ou passa por uma curva, ele sabe que do outro lado da curva, depois do horizonte, ainda tem mar. Depois da nuvem, num dia nublado, ainda tem sol, o sol não acabou. Então é preciso um ato de fé para entregar para Jesus. Aí eu entendi que o carisma da nossa congregação dos Padres do Coração de Jesus é a oblação. Palavra complicada, né? Oblação, ninguém sabe o que é oblação. O que é oblação? A gente reza de manhã um ato de oblação. Na verdade, é ato de entrega. O que a gente faz é entregar para Jesus. Quando a gente sobe no avião, né? Nesses tempos de buraco no céu. E de avião caindo, e de entrega para Jesus. Tanto tempo que eu vivi com medo de avião, vivi 10 anos com medo de avião. Aí um dia eu pensei, não, mas eu tenho que entrega para Jesus. No momento que você entrega, você redimensiona o sentido. E Viktor Frankl, aquele psicólogo que nós falávamos da última vez, ele descobriu que vive mais quem entrega. Ele chamou de intenção paradoxal isso, mas é, na verdade, um ato de entrega. Na verdade, quem entrega para Jesus se tem mais inteiro na própria mão. É mais livre. Né? E é interessante, Padre, porque hoje a gente sente que o grande causa dos nossos sofrimentos é justamente o estresse que nós criamos a partir de realidades que nos fazem sofrer, né? Então eu tenho uma situação grave, difícil de lidar, e muitas vezes eu esbarro no limite. Até ali eu pude fazer alguma coisa, depois não posso mais. Isso adoece muito as pessoas nos dias de hoje. Essa incapacidade que muitas vezes nós temos de lidar com uma determinada situação, quando nós já não podemos mais fazer alguma coisa naquele caso. E é interessante porque parece que isso contraria muito tudo que a gente aprende, que nós precisamos ser competentes, nós precisamos dar conta das coisas, né? E a fé é esse descanso, né? A que fé nem descansa, sempre a fé é nós repouso. nem sempre nós precisamos dar conta de tudo, né? Há momentos em que realmente a gente precisa viver esse desprendimento de acreditar que eu não tenho mais o que fazer agora. Então, a perspectiva da entrega, ela parece quase que uma irresponsabilidade diante desse discurso nosso de ter que dar conta de tudo. Parece, mas sabe o que isso tem uma raiz assim antropológica, muito, aliás, não vou falar essa palavra antropológica. Da última vez me xingaram lá no meu blog dizendo que nós tínhamos falado palavras difíceis aqui no programa. No programa? Vou falar de antropológica, coisa que tem a ver com o humano. Uma raiz humana dessa verdade acontece com aquele ditado chinês, não sei se você conhece, que na porta da memória tem um soldado chamado desejo. Já ouviu falar disso? Não. Os chineses têm um ditado que diz assim: na porta da memória tem um soldado chamado desejo. Então, é assim, você quer lembrar o nome de alguém, e você chega numa cidade onde você já esteve, me aconteceu eu tive em Pará de Minas, e conheci um sujeito lá que organizou um show, uma palestra, sei lá, chamado Vinícius. Esses dias eu estava na Canção Nova, gravando um programa de televisão com a Miriam Rios, e estava lá o Vinícius. E eu olhei para ele, eu reconheci a pessoa, mas não lembrei o nome. E por mais que eu tentasse lembrar, eu não conseguia, porque na porta da memória tem um soldado chamado desejo. Quanto mais eu quero lembrar, menos eu consigo lembrar. Você consegue. Aí, a partir do momento que eu disse para a minha própria memória, não quero mais lembrar.
abri mão do desejo, aí veio o nome. Né? Ah, é Vinícius de Pará de Minas. Entendeu? Acontece isso sempre com a gente. Tem muitos casais que também não engravidam por causa disso, né? Exatamente. Fica naquela ansiedade. Às vezes a esposa se cobra tanto, né? Ela acaba vivendo um processo de culpa. Não darei o filho que meu marido quer. E aí entra em todos os processos de culpa e até mesmo de busca, muitas vezes até forçando uma determinada biologia que ainda não está, sei lá por quê, por que motivos, preparado para a maternidade. E aí na hora que eles relaxam, às vezes adotam uma criança. Quando adota, depois engravida. Já ouvi falar muitas vezes disso. É interessante, Pato, porque viver essa... Porque outro dia até mesmo, na semana passada, tinha uma pessoa que me perguntava: padre, quando é que eu sei que eu já lutei tudo o que eu tinha que lutar e que agora eu preciso esperar a vontade de Deus? É muito difícil a gente descobrir, né, na nossa experiência prática. Quando é que eu sei que a partir de agora quem tem que agir é Deus? Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, rezando, implorando por curas, né? A pessoa está doente, ter um familiar doente é sempre muito complicado. O câncer que está muito presente na vida de tantas pessoas, eu tenho certeza que hoje muitas pessoas que nos assistem vivem esse dilema em suas casas. Até que ponto é direito nosso implorar pela cura daquela pessoa? Muitas vezes Deus não tem, eu não posso alterar aquilo que é o desígnio de Deus. E a gente acaba criando umas inimizades com Deus, né, por causa disso. Às vezes nós achamos que a experiência de fé nos autoriza que Deus faça tudo o que a gente quer. E não é bem por aí, né? É importante a gente ter essa capacidade de reconhecer que quando a gente entrega para Deus, nós estamos dando a Ele o direito de que as coisas sejam feitas como precisam ser. No fundo, essa aparente irresponsabilidade de entregar para Jesus, Ele que resolva, esconde uma responsabilidade maior, porque sou eu que entrego, livremente. É uma liberdade maior eu entregar. Então, eu estou lembrado de um programa de rádio que eu escutei esses dias nessas minhas andanças, liguei o rádio no carro, tinha um programa, não era católico, e o pastor dizia assim: por que Jesus veio à Terra? Com certeza o primeiro motivo foi para morrer na cruz. Meu Deus. Foi para morrer na cruz? Não. Foi para dar a vida. Porque dar a vida é diferente de morrer. Não significa, né, que ele precisaria até morrer do jeito que morreu, né? Então Jesus fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai não era que ele morresse, mas que ele nos salvasse. E a salvação era a contingência a morte na cruz era a contingência, era a exigência, né, da salvação. Como aquele Silvio Hollenbach, você já ouviu falar? Já. Desse herói brasileiro que pulou, lá pelos idos de 1975, ele pulou em Brasília no Poço das Ariranhas para salvar um menino e acabou sendo morto por esse animal. E para mim isso esconde exatamente a atitude de Cristo, que pula no poço para nos salvar, não para morrer, não é masoquista. Ele entrega, mas a entrega dele tem uma mira de salvação, ele quer só a vida, ele não quer a morte. Né? E Jesus disse assim: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Então quer dizer, o ato de oblação de Jesus, a entrega de Jesus, foi um ato de liberdade absoluta. Então quando alguém entrega para Jesus com esse espírito, ele não está sendo irresponsável, está sendo mais responsável, não está sendo escravo, está sendo totalmente, absolutamente livre. Né? Por isso que funciona depois. Né? E às vezes dá mais trabalho entregar do que reter, né? Às vezes é muito difícil você permitir que alguém cuide. Eu vejo isso no dia a dia e você também deve experimentar. Quantas vezes você precisa fazer alguma coisa e você não confia em deixar aquilo que você precisa fazer para que outro faça? Por causa de uma... Às vezes nós achamos que só nós podemos resolver, que tudo vai passar pela nossa competência. E quando a gente delibera isso, né, quando você dá a Deus a liberdade de cuidar de uma determinada situação, é sempre muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente é tomado de uma serenidade muito grande, né? Quando você... Aquela palavra de São Paulo, né? Combati o bom combate. Quando você tem aquela boa sensação de que você fez o que poderia ter feito. Aliás, muitos sofrimentos estão em nós justamente porque a gente tem que conviver com a consciência infeliz de não ter combatido o tanto que poderia ter combatido. Fábio, mas a gente... Agora eu estou me lembrando, nós até falávamos rapidamente sobre isso antes do programa, não nesse sentido, mas você já vai entender. A gente já fazia isso quando era criança.
Porque a criança, quando a coisa fica preta, a criança corre para o colo da mãe. Não é verdade? Isso que é o nome mais gritado, né, no mundo, é mãe. Mãe. E eu descobri esses dias que misericórdia, em hebraico, rahamim, é uma das palavras de misericórdia, significa útero, não é? Ou colo, não é? Deus tem um colo para mim. O Padre Zezinho até fez uma musiquinha, que não está gravada ainda, acho que não, ele nem gravou, só fez esse refrão que diz... Rahamim, Deus tem um colo para mim. Que bonito. Rahamim, Deus tem um colo para mim. E quando a gente chama Maria de mãe de misericórdia, né? Vida, doçura, esperança, nossa salve. Ou quando a gente faz a consagração a Maria, no fundo é uma entrega. A gente está pedindo colo. E eu não sei se você lembra que nós já fizemos juntos uma canção a Maria, lá no tempo que ainda você nem era padre ainda. Os tempos idos. Será que a 2000, gente lembra? Mais ou menos. Eu tenho mais ou menos uma vaga lembrança que a gente nunca mais cantou, né? Acho que era em Ré maior. Mas ela era, eu também, eu nem lembrava mais dessa música. Mas diz exatamente o que a gente está falando aqui. Acho que vamos pegar um Mi. Vamos lá? Mi. Olhando nos teus olhos posso ver ternura de um materno coração. Teu colo foi um berço para Deus. Teu ventre foi um trono para o Rei dos Reis. Ave Maria, cheia de graça, tua mão segura minha mão. Cuida da gente, somos teus filhos, ouve a nossa oração. Essa coisa de cuida da gente, né? Mãe cuida da gente. É uma expressão tão bonita, né? E, aliás, essa é uma das belezas da devoção mariana, né? Quando sem os exageros que são próprios, muitas vezes, quando a gente descobre que ela é esse cuidado humano, né? A nos conduzir para o verdadeiro lugar em que todo cristão precisa estar, que é na presença de Jesus. E é interessante porque a expressão cuida de mim, ela tem uma memória afetiva, né? Quando diz, mãe, cuida de mim, né? Cuida de mim. Esses dias eu descobri que... Os evangélicos retomaram muito isso, né? Com a expressão Deus cuida de mim, né? Uhum. Tem muita música evangélica. Hoje os católicos também já estão se enveredando muito para essa composição também, mas eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu escutava muito essa expressão em canções evangélicas. E isso tem uma raiz católica, porque o cuidado das igrejas, por exemplo, da catedral, era confiado ao cura da catedral. Cura e cuida é a mesma coisa. É sinônimo, cuidado e... Curar a ferida, né? Curar a ferida, né? E eu tenho uma imagem assim da mãe, todo mundo tem isso, né? Quem é que nunca ralou o joelho? Toda criança já ralou o joelho. Aí ela chega chorando, né, com o joelho todo vermelho de sangue. Aí a mãe diz assim, vamos pôr metiolate? Aí a criança, não, metiolate não, metiolate não. Uma das piores coisas que tinha na vida era metiolate. Aí a criança diz assim, sopra que passa. Sopra. Aí e se mãe... colocava metiolate, tinha que soprar também. Sopra, é doído pra caramba. Então aí a mãe sopra, e aí pergunta, e aí, Joãozinho? Agora passou. Né? Mas não curou nada, mas é que cuidou. Se a gente cuida, cura. É muito interessante.